Nova Ordem de Jesus, por Diamantino Coelho Fernandes. Fique agora com a mensagem 12 de Ensinamentos Espirituais, ditada pelo apóstolo Tomé em 19/7/1970, Rio de Janeiro, Brasil. Os acontecimentos programados para ocorrer no solo terreno tornaram-se necessários desde alguns séculos, para possibilitarem a vinda de novas almas à Terra em busca de novas luzes e progresso espiritual. Como sucede em todos os planetas do universo, a Terra oferece margem a grandes modificações em sua estrutura, em face das áreas imensas que possui, completamente inúteis aos seres humanos da atualidade. Serão então transformadas em campos férteis para a produção de alimentos para abastecimento dos habitantes atuais e dos que devem vir. Essas modificações, estudadas e preparadas de longa data no mundo espiritual, transformarão também em grande parte a própria vivência na Terra, devendo influir substancialmente em novas facilidades e bem-estar dos seres humanos. O Senhor Jesus, ao abordar o assunto já largamente divulgado através das obras da Grande Cruzada de Esclarecimento, deseja reafirmar a necessidade de todos os homens e mulheres se voltarem em pensamento para a vida espiritual, a sua vida verdadeira, e não esta que ora vivem na Terra. A estada das almas na Terra em corpos de carne tem a única finalidade de lhes proporcionar a aquisição de novas experiências, desenvolver a inteligência e aprimorar seus dotes morais. Isto só pode ser adquirido no solo terreno, e para isso foi concedida a presente encarnação às almas que aqui se encontram. É, porém, necessário, indispensável mesmo, que as almas encarnadas se capacitem desta verdade e tratem de se manter diariamente em contato com a divindade por meio da oração na hora de deitar, pelo menos. Este assunto deve ser repisado o bastante para penetrar no coração de todos os homens e mulheres, dada a urgência de que todos estejam preparados para viver os acontecimentos em perspectiva. Em seguida, o Senhor Jesus deseja abordar outro tema de grande importância para todas as almas da atualidade. Refere-se o Senhor ao fato assaz conhecido da existência de numerosíssimas almas desencarnadas na face da Terra após haverem se desligado dos seus veículos. São infelizmente em tão grande número estas almas que houve necessidade de se organizar no plano espiritual numerosas caravanas de almas socorristas para virem recolhê-las no plano terreno. A presença destas almas em contato com o solo terreno explica-se pelo fato de terem vivido suas encarnações preocupadas unicamente com os interesses materiais, na avidez do lucro, do enriquecimento de bens terrenos, inteiramente esquecidas da verdadeira finalidade de sua vinda à Terra. Vivendo exclusivamente a vida material, estas almas chegaram ao fim de sua existência terrena sem nenhum preparo espiritual que lhes permitisse ascender aos planos a que pertencem no mundo espiritual. Há, entretanto, duas categorias de almas na situação descrita. Há uma categoria que não teve ensejo de adquirir preparo espiritual por falta de oportunidade para isso, tendo vivido então uma vida simples, dedicada ao trabalho e às necessidades da vida. Chegando ao fim da existência terrena, esta categoria de almas desligou-se do corpo automaticamente e por aí se deixou ficar sem rumo certo, até se convencerem de que continuavam a viver no corpo. Nesta convicção, estas almas passaram a frequentar os mesmos lugares que antes frequentavam, embora verificando sua ineficiência nos locais de trabalho e nos lares que foram seus. Com o tempo, esta categoria de almas aproxima-se de outras almas encarnadas, parentes, amigas ou simplesmente conhecidas, na suposição de poderem ajudá-las. Transmitem-lhes então suas ideias e inspiração, algumas com um desejo sincero de as ajudarem, outras com o propósito de vê-las sofrer. Esta categoria de almas é a que tem sido atraída e tratada nas organizações espirituais, e daí encaminhadas aos respectivos planos no além. O número de almas assim encaminhadas é, porém, bastante inferior ao das que desencarnam diariamente,
aumentando constantemente a população desencarnada no solo terreno. Para atender ao encaminhamento de todas estas almas desencarnadas, foram organizadas numerosas caravanas de almas socorristas, conforme ficou dito, as quais vêm recolhendo e conduzindo ao mundo espiritual os milhares de almas assim necessitadas de encaminhamento. Em breve estará o ambiente terreno inteiramente livre da população desencarnada, cessando consequentemente diversos inconvenientes produzidos pela sua presença. A outra categoria de almas desencarnadas no solo terreno é constituída de almas que preferiram viver uma existência devotada à prática do mal, no qual se compraziam, e assim se viram desligadas do corpo quando o mesmo foi dado à sepultura. Se enquanto no corpo estas almas se davam à prática do mal na fraqueza de sua consciência ainda mal desenvolvida, uma vez desligadas da matéria e sentindo-se em condições de prosseguir na senda da maldade, ei-las a tentar induzir ao mal aquelas que lhes derem ouvidos e muito maior mal fazem na sua situação de desencarnadas. Esta categoria de almas chega a organizar-se em falanges sob a direção de outras mais experimentadas na prática de um sem número de maldades aos seres humanos, ligando-se nessa atividade a certas criaturas que na Terra se dedicam ao mesmo gênero como meio de vida. Estas atividades são várias, objetivando invariavelmente induzir as criaturas sãs, inocentes, a atitudes contrárias aos próprios interesses, mediante as práticas da magia em todos os sentidos. Tal categoria de almas desencarnadas também começou a ser recolhida e conduzida aos planos a que pertencem, e em breve estará o solo terreno completamente livre destas más influências, originadas do grau de ignorância desta categoria de almas. Deseja o Senhor Jesus esclarecer que a categoria de almas devotadas ao mal não merece o repúdio das forças superiores, agora empenhadas na sua condução ao mundo espiritual. É preciso notar que ninguém é mal por prazer, mas unicamente em face do grau de ignorância em que se encontra. A ignorância é consequência da treva em que ainda vive a criatura espiritual ou humana, induzindo-a à prática de atos condenáveis. O remédio a aplicar a tal espécie de atos não pode ser outro, senão o esclarecimento das criaturas que ainda os praticam. Esta é uma tarefa divina a ser exercida pelas almas esclarecidas que vivem na Terra, por meio dos ensinamentos religiosos. Temos tido a felicidade de registrar no mundo espiritual a transformação de almas antes tão aprofundadas na prática do mal, agora esclarecidas e desejosas de se empenharem na sua recuperação de todo o passado de atos condenáveis, pelo amor e serviços à coletividade. O Senhor Jesus pede e agradece às almas de boa vontade o seu empenho no esclarecimento daquelas que ainda se devotam à prática do mal aos semelhantes, ensinando-as, esclarecendo-as através do Evangelho. Isto pode e deve ser feito especialmente a quantos se encontram nas penitenciárias, levando-lhes a palavra de fé e o ensinamento religioso através das boas obras espiritualistas. A circunstância de um ser humano se encontrar encarcerado muito facilita sua disposição para o ensinamento religioso, para ele um verdadeiro conforto moral. As almas bondosas que empreenderem a divina tarefa de esclarecer os irmãos encarnados receberão a seu tempo uma recompensa espiritual jamais imaginada. O Senhor Jesus abençoará e galardoará essas almas por tão belo serviço. Outro assunto importante deseja o Senhor apresentar aos leitores através desta mensagem, que é a necessidade de todos os homens e mulheres do presente momento se dedicarem ao estudo das obras espiritualistas que lhes agradarem e escolherem um dia da semana para se reunirem em família para o debate do assunto. As reuniões familiares têm uma importância decisiva na felicidade e bem-estar dos membros da família. A sugestão do Senhor Jesus é a seguinte: escolhido o dia da semana, segundo a conveniência de todos, reúna a família em torno da mesa de refeições sem a toalha, numa hora determinada, que deve ser sempre a mesma. O chefe da família dirigirá algumas palavras iniciais ao Senhor Jesus ou à divindade, pedindo permissão, proteção e bênçãos para a reunião que deseja iniciar,
rogando sobretudo a presença dos seus guias e protetores da família. Em seguida, declarará aberta a reunião e passará a ler, por exemplo, um capítulo da obra que apreciar, para que todos o escutem. Fim desta parte, poderá o chefe da família dirigir-se ao Senhor Jesus a respeito de algum problema de saúde porventura existente ou sobre o que desejar da parte do Senhor, certo de que suas palavras serão ouvidas, registradas e atendidas pelo Senhor. Isto feito, e não havendo outro assunto a tratar com o mundo espiritual, o chefe da família encerrará a reunião com uma prece de agradecimento ao Senhor e aos guias e protetores que estiverem presentes. A cerimônia destas reuniões é simples, porém muito significativa na vida das famílias. Através destas reuniões, as forças superiores procedem à limpeza do ambiente doméstico, com a retirada das influências astrais ali porventura encontradas, com real benefício para todos os membros da família. É aconselhável colocar um litro branco com água sobre a mesa no início da reunião, para ser a mesma fluidificada pelas entidades presentes e no fim distribuir a água às pessoas presentes em benefício da sua saúde. Estas reuniões terão ainda o mérito de acender um foco de luz espiritual sobre os lares que as praticarem, atraindo para os mesmos a atenção e proteção do mundo espiritual. Finalmente, como um serviço ao Senhor Jesus e uma demonstração evidente de amor ao próximo, encarece o Senhor Jesus que nestas reuniões se faça uma oração em favor de todas as almas sofredoras, tanto as da terra como as do espaço, todas tão necessitadas de alívio para os seus sofrimentos. Eis aí uma sugestão e um pedido do Senhor Jesus a todos os filhos da terra, de ajuda aos semelhantes, sendo por sua vez ajudados também. Custa isso tão pouco que o Senhor Jesus já conta com a colaboração de todos os filhos. Mantenha a limpeza psíquica do ambiente familiar. Para formar o grupo familiar, releia esta mensagem também. Que assim seja, graças a Deus.